E aí pessoal, eu sou Renan Trotsky e tô aqui para conversar com vocês sobre Injustice, a nova animação adulta da DC que chega no HBO Max no próximo dia 19 e, consequentemente, amanhã, dia 16, no DC Fandom, vocês terão algumas novidades sobre essa animação que já muito se fala há muitos anos sobre essa baita história que é muito legal. Para quem joga tem nos games e para quem lê tem 5 anos de quadrinhos aí com uma história simplesmente formidável, galera. Então esse vídeo é para falar basicamente da animação e um pouco da história original. Então vamos, que por aqui o Injustice tá só começando. Sim, pessoal! Acredito que muitos de vocês já conhecem Injustice, seja da história original ou seja dos jogos, né? Os jogos com certeza fazem muito mais sucesso, exatamente pelo fato de, desde que foram lançados, eles têm um impacto muito maior com o universo dos super-heróis. E uma coisa bacana é que essa animação, especificamente, ela tem um pouco do que nós conhecemos nas histórias originais e tem um pouco das histórias dos jogos. Só que ela tem bastante coisa que é inédita. Não são todas essas adaptações que ficaram legais, mas com certeza a história não perde o brilho que ela deve ter. E isso é uma coisa muito bacana de ser fixada aqui nesse vídeo. Por quê? Porque vai ter gente que vai assistir e vai falar assim: ai, não é igual ao original, o original é melhor. Ai, não tem nada a ver com a história do jogo. Pois é, antes de começar a falar da animação, eu tenho que falar para vocês o seguinte: as histórias originais, elas têm 5 anos. E as histórias dos jogos, elas complementam aquela história que é contada nas HQs. Inclusive, eu vou trazer a história original para vocês aqui, o ano 1, essa semana. Beleza? Bom, vamos lá. Injustice, ele traz essa raiz. O início da história, o início do filme, o primeiro ato do filme, ele é todinho baseado na história original, primeiro ano. Então o que acontece? Você vai ver tudo o que aconteceu, tudo que fez o Superman se tornar o tirano que ele se torna na história, né? Mas aí é que tá. O grande fator disso é: você faria o que o Superman fez? O Superman, ele é exposto à toxina do Coringa com o gás do medo do espantalho, né? E consequentemente ele acaba com talvez as duas coisas mais preciosas que ele tem na vida, que é a sua esposa, a Lois Lane, e o filho que está por vir. Pois bem, em posse da toxina do Coringa misturada com o gás do medo do espantalho, ele acredita que a Lois é o apocalipse e ele acaba matando a Lois e, consequentemente, destruindo Metrópolis. O Coringa coloca um sensor que ativa uma bomba nuclear em Metrópolis, no coração da Lois. E quando os batimentos dela acabam, tudo se dizima e acaba não só a Metrópolis, a Liga da Justiça, mas acaba também com o coração do Superman. Ele fica alucinado com aquilo tudo e, consequentemente, ele acaba causando os atos que levam à regência dos, entre aspas, lords da justiça. Passando por essa experiência, o Superman ele tenta acabar de todas as formas com a violência no mundo. Então ele acaba com governos autoritaristas, ele acaba com as armas, ele acaba com tudo que possa trazer qualquer tipo de violência para o mundo. Só que muitas vezes ele é colocado em xeque. E o Batman, especificamente, ele fica contra isso. Então
a Liga da Justiça acaba sendo separadas em pessoas que são a favor do Superman e pessoas que são a favor do Batman, né? Então, o que acontece? O Batman continua acreditando que as pessoas têm que ter uma segunda chance, que as pessoas elas têm que se redimir pelos erros que elas cometem, mas o Superman acaba com isso. O Superman ele simplesmente não quer mais que ninguém erre, ele busca algum tipo de perfeição. Só que com isso ele acaba se tornando um ditador autoritarista e, consequentemente, ele acaba fazendo com que todas as pessoas sigam aquela regência que ele está fazendo naquele momento. Mas alguns heróis concordam com o posicionamento do Superman e ficam do lado dele. Então, o Batman ele fica praticamente limitado aos heróis que são seres humanos, que estão mais próximos de uma realidade humana. Então, basicamente, o exército do Batman é todas aquelas personagens que estão no mundo do Batman. Mulher Gato, o Dick Grayson como Asa Noturna, o Arqueiro Verde, entre outros. Por exemplo, o que fizeram de bagunçado, que eu achei nessa animação, é que o ano 1, ele segue uma linha que é onde o Superman perde o controle e a Liga se separa, né, entre Batman e Superman. O Superman acaba tomando o controle do mundo e, consequentemente, o Batman se torna um rebelde com seu exército. Ok. No segundo ano já é uma questão tipo, o Batman tá tentando de todas as formas derrubar o Superman. Ele expõe muitas coisas que o Superman vem fazendo de errado, né? E com isso, consequentemente, tipo, o Superman vai ganhando mais poder. Porque tudo que o Batman tenta fazer no segundo ano, que leva, de fato, a queda do Superman, faz com que o Superman se torne tão mais insano do que ele está, que ele acaba tomando o poder pela força, vira uma ditadura o negócio. Enfim, e por aí vai. No terceiro ano, o Batman recorre à Liga da Justiça Sombria para tentar. Então, no terceiro ano tem o Constantine, tem o Monstro do Pântano, tem a Zatanna, tem diversos outros heróis que compõem isso. É uma batalha mais espiritual, vamos dizer assim. O quarto ano já é uma guerra onde entram os deuses ali ligados à cultura da Mulher Maravilha. Então você vai ver Zeus, vai ver Hermes, Ares e por aí vai. E o quinto ano é uma forma de consequências de tudo que tem sido causado por causa dessa regência do Superman. Então isso é um resumo bruto de tudo que acontece nos 5 anos de Injustice, né? Os games, eles já levam o quê? Para uma situação onde o Batman consegue trazer a Liga da Justiça da Terra-1 para ajudar com os fatos de Injustice e, consequentemente, os fatos ocorridos no 2 trazem ali também a Supergirl. Enfim, brutamente falando sobre tudo isso, tem a ver com o que eu vou falar referente à animação. Por quê? Porque a animação juntou um pouco de tudo isso. A animação, o que ela fez? Ela foi totalmente fiel no primeiro ato, com o arco que acontece sobre a questão da morte da Lois e do filho, né? E do segundo ato em diante, aí já começa a pegar fragmentos de todas as histórias. Nem todos fazem sentido e nem todos têm um impacto tão legal que nem na história original. Mas, de certa forma, o terceiro ato complementa isso e faz com que a história tenha um término em partes alto, né? Então, o filme acaba sendo mais positivo do que negativo no geral. Porém, né, não esperem que seja aquela coisa segmentada. Eu, particularmente, já imaginava que houvessem algumas adaptações, mas arcos muito importantes ali que tem, principalmente no ano 1,
com a Canário Negro, com o Arqueiro Verde, com a Caçadora, com o Capitão Átomo, com o Átomo. Os arcos desses heróis, alguns não aparecem, outros são só participações, eles perderam a intensidade que deviam ter. Até porque, que nem eu estou lendo a primeira história para poder contar para vocês, e os arcos, por exemplo, algumas mortes que tem ali, elas são muito intensas, elas pegam você tipo não aguenta ver, por exemplo, a morte de um herói, principalmente quando é um herói importante. Por exemplo, na animação, o Lanterna Verde e o Flash, eles simplesmente desaparecem, simplesmente somem ali. Eles têm uma participação no início, mas simplesmente deixam de existir naquela realidade. A real é essa. Alguns outros heróis também que estão ali por estar, né? São pontualmente colocados ali de alguma forma, da qual simplesmente, ele tá aqui, beleza. Tem algumas personagens que não tem na história original e consequentemente aí a história acaba não tendo a mesma intensidade que devia ter. Mas Injustice, de fato, é uma animação ruim? Não, não é. É uma animação boa. Ela traz o melhor do universo DC adulto das animações, mas ela não tem a real intensidade que deveria ter. O fato deles terem resumido a história de uma maneira muito grotesca fez com que esses fatos de Injustice perdessem muito do seu drama. E isso é algo que faz perder um pouco o fôlego durante a exibição. Outra coisa que eu achei muito ruim da animação é o tempo. A animação tem aproximadamente 1h15, né? É muito pouco tempo para uma adaptação de histórias. O fato de ser muito rápido alguns fatos, eles perdem a intensidade de fazer com que a animação de fato seja algo muito mais legal. Bom, dito isso, eu falo porque lá no primeiro ato você não consegue sentir, pelo menos pela perda da Lois, ou principalmente pelo desespero do Superman procurando ela quando o Coringa simplesmente a captura. Então, consequentemente, isso faz falta durante a animação, porque você não consegue sentir. Então, muitas dessas batalhas perderam a intensidade. Por que eu estou falando isso? Exatamente pelo fato de muitas delas você não ter o drama que elas exigem. A Batalha da Fortaleza da Solidão, a Batalha do Asilo Arkham, a Batalha Final, a Batalha no início da animação. Essas batalhas em si, elas perderam um pouco dessa intensidade exatamente por não deixar você sentir isso. Por exemplo, você começa a animação com o Superman acordando e vendo a Lois dormir e escutando o coração do filho dele batendo. A Lois não sabe que ela está grávida e de repente você já está vendo o Superman saindo para uma missão, sabe? Tipo, você não consegue sentir isso nessa cena. Então o que acontece? Tipo, é tudo muito rápido. E eu acho que principalmente o primeiro ato, ele deveria ter tido essa intensidade para você poder se segurar até o final ali com todo esse drama. Como eu te falei, foi uma animação apressada, eles podiam dar arcos para mais histórias, porque Injustice é uma história longa e legal de ser falado. E outra coisa bacana que eles poderiam ter feito aqui, né, deixado, falado, resumido, tipo, já que é para ser 1h20, vamos trabalhar apenas o primeiro ano, que seria muito mais bacana e também faria com que pudéssemos nos adentrar e intensificar cada vez mais a experiência de Injustice. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo também é que a animação ela funciona muito como no jogo. Então, sempre que você tem uma situação, não demora muito para poder chegar em uma cena de ação. Ou seja, no jogo o que acontece? A gente vê um pedacinho da história e aí, por exemplo, o Batman contra o Superman, enfrenta o pau.
tem aquela batalha, acontece tal coisa e tem mais um pedacinho de história, mais uma cena de ação, vai pro pau. E por aí vai. E isso é bem bacana. Isso daí eu achei muito dinâmico, assim como no jogo, né? Só que o jogo tem uma extensão muito maior, por exemplo, que a animação, então ele fica muito mais intenso. Outra coisa bacana que tem são as tréguas. Injustice é marcado muito por tréguas, né? Até porque se o Superman fosse toda batalha matar alguém ou levar as brigas até o fim, com certeza não sobraria nenhum herói, muito menos o Batman. Uma coisa que é perdida nessa animação, por exemplo, é a esperança. Aquela coisa que tem em todas as animações da DC. A perseverança de levar a batalha até o fim, custe o que custar, né? Então, por exemplo, a história ela é marcada por tentativas e tentativas e tentativas do Batman conseguir acabar com o Superman e simplesmente não conseguir, sabe? Tipo, ele tenta, mas sempre acaba sendo frustrado por alguma situação ou alguma perda. E isso vai fazendo com que, tipo, todas as opções que o Batman tem em mãos vá sendo perdidas. E isso, de fato, tem bastante nas histórias originais e aqui em algumas partes, né? Mas é o que eu falo, vai perdendo a intensidade por ser uma animação muito apressada. Dia 16 vocês vão saber sobre um pouco mais de Injustice pelos canais do YouTube, pela página oficial da DC, Facebook, Instagram, tudo que é oficial da DC vai passar o DC Fandom. Nesse sábado, dia 16, serão 4 horas de exibição com novidades sobre filmes, séries, jogos e por aí vai, beleza? Se vocês curtiram esse vídeo, deem aquele like aqui, faz muita diferença e com certeza eu quero trazer muito mais coisas legais para vocês e com certeza compartilhem nas suas redes sociais, esse vídeo pode interessar alguém que você conheça e com certeza se inscrevam aqui no canal, é muito importante e eu com certeza fico muito agradecido de coração, de verdade mesmo, porque pelo menos eu sei que o conteúdo faz sentido para vocês, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!